E aí galerinha, vamos a mais um vídeo do nosso canal. Então gente, chegou esse bora na oficina. O cliente tentou pintar esse veículo na própria casa dele e acabou não conseguindo e levou na oficina para a gente fazer o trabalho. E a gente já começou a fazer o processo de preparação e verificamos aí que a porta estava desplacando. Nós vamos falar nesse vídeo por que desplacou, como resolver esse problema. Então nós vamos pintar, além dessa porta, vamos pintar a lateral completa do lado direito, a tampa traseira e o paralama do lado esquerdo. O cliente substituiu os dois paralamas porque eles estavam amassados, né? A roda é perfil aro 20 e o antigo dono amassou a beirada do paralama para que a roda não ficasse pegando. Só que no caso não havia necessidade de fazer isso, porque não pega. Então o cliente substituiu os dois paralamas porque o outro estava com esse defeito, estava trincado também. A primeira coisa que a gente vai fazer aí é remover os frisos, né? Porque preparação com friso no lugar não vai funcionar. O friso é muito próximo da lata e nesse caso eu vou ter que remover a pintura da porta. Vou tirar também o friso da porta dianteira. Tem que ter bastante cuidado na hora de remover esse friso, porque ele tem uns pininhos ali que é um gabarito para ele encaixar. Encaixa nesses furos que tem na porta aí. Então eu estou utilizando aí a furadeira com pisto aquela válvula para remover a dupla face dessa porta da dianteira. Já a traseira eu vou rapar mesmo, que eu vou ter que remover o material. Então já rapo com espátula de aço mesmo, eu vou rapar essa cola dupla face. Então vou começar a limpeza, vou utilizar aí o disco strip, né? Aliás, disco strip não. Vou utilizar o disco Rokit com interface e também o pratinho adaptado que nós fizemos. Você pode notar aí que a tinta da porta ainda está mole. Então, o motivo que essa porta descascou foi que o cliente aplicou várias camadas de tinta para tentar cobrir. E na verdade esse carro é um tricote. Você tem que pintar esse carro de branco para depois fazer o vermelho. Mais à frente do vídeo vou mostrar para vocês aí o que acontece se você tenta aplicar o vermelho direto no carro, sem aplicar a base. Eu vou remover esse material todo aí com a politriz, usando a rotação baixa, tá? Não uso a rotação muito alta, senão acaba aquecendo muita lata. E alguns locais eu vou ter que rapar e outros eu vou ter que utilizar também escova de aço na furadeira, que não tem acesso ali o disco. A tampa traseira também é original, tá descascando, vou também remover o material dela. Eu vou abrir essa porta um pouco aí para que o disco não pegue na lateral. Então vou passar uma fita crepe na parte interna aí e vou proteger o interior do carro para não ficar caindo muita poeira. Acaba caindo um pouco, mas aí vai cair bem menos. A gente evita o máximo aí sujar, mas acaba sujando assim mesmo. Mas o máximo que a gente puder evitar de cair sujeira no carro do cliente, a gente faz. Eu passei a fita crepe na parte interna da porta e depois eu passei outra fita crepe unindo a fita crepe que estava na porta na lateral. Então ficou um espaço ali para poder trabalhar sem encostar na lateral. Já a tampa, é muito importante utilizar ali um papelão, tá gente? Naquela região ali, para se esse disco encostar no vidro, ele arranha e deixa o defeito aí pro cliente. Então, para evitar se danificar o carro do cliente, a gente faz isso aí, coloca esse papelão para proteger. Agora vamos limpar a parte interna da maçaneta, utilizando a escova de aço aí na furadeira. Importante utilizar sempre o óculos de proteção. Essa escova de aço, ela costuma lançar alguns pedaços, né? E esse pedaço pode cair nos nossos olhos e pode até cegar. Então tem que ter muita atenção e utilizar um óculos. É tão baratinho. Você compra um óculos desse aí por menos de R$10 para proteger sua vista. Aí essa região eu tô rapando e depois eu vou fazer o lixamento com disco strip, tá? Nesse pedacinho. Mas eu acabei não gravando. E depois que eu fiz a limpeza dessas partes, eu vou iniciar a preparação. Vocês podem notar aqui no começo do vídeo, a porta só tinha lanternagem embaixo, abaixo do friso. E agora já está até em cima. Porque na hora que eu tirei o friso ali, verifiquei que tinha um amassado nessa região de baixo do friso também. Então foi feita funilaria também nessa região. Essa funilaria foi utilizada em spotter, né? Para desamassar. E a caixa de ar foi feita a funilaria com alavanca. Eu vou esbaçar isso aí com a lixa 150 na Rokit, utilizando ali a máscara também. Dá muito pó. Então para evitar aí inalando esse pó, tem que utilizar uma máscara.
O paralama aí, o cliente mesmo já tinha aplicado a massa no paralama aí. Ela estava um pouco alta em algumas regiões e em algumas regiões estava baixa. Então eu vou tirar o excesso de massa e vou refazer outra aplicação de massa aí, da forma que a quina fica alinhada. Vou mostrar para vocês aí o procedimento do lixamento dessa massa. Na porta aí agora eu vou passar a lixa Rockit 150 para terminar de remover o material que ficou aí, resto de prime. Original, né? O Cataforés original. Então para ficar bem limpinha a superfície. Eu notei algumas ondulações próximas à maçaneta ali. Coisa bem sutil. Já fiz a aplicação da massa poliéster também. Vocês vão ver aí. Eu fiz a aplicação da massa utilizando régua. E depois eu só passei com a espátula de plástico aí. Para corrigir assim os poros que acabam ficando. Eu demorei para fazer a preparação desse carro e pintura. Entre a preparação e a pintura eu gastei 2 dias. Mesmo tendo que fazer essa remoção toda aí. A porta dianteira, eu apliquei prime nela toda. Para poder fazer aí um nivelamento, tinha algumas ondulações nela. Então eu apliquei um prime nela toda. Além do lixamento que eu tinha feito antes de fazer a aplicação do prime, que ajuda a nivelar. Alguns defeitos a própria tinta consegue já nivelar o defeito. Então agora eu estou passando a Rockit na tampa. Eu vou utilizar ali o disquinho de Rockit, tá, gente? A parte do velcro eu vou encostar no vidro. E a outra parte vai ficar virada, no caso, para fora, ali para proteger que a Rockit não pegue no vidro também. Então essa aí é outra forma de proteger o vidro. Tem que fazer isso toda vez que for lixar, porque o risco é muito grande de arranhar o vidro. Então agora eu passando 150, eu vou começar a aplicação da massa poliéster. Eu vou utilizar aí a massa Evolution da Anjo. É a melhor massa poliéster que tem no mercado. Não tem outra igual. Essa massa é muito macia. Ela é uma massa que larga praticamente nenhum poro. E tanto que essa massa aí, mesmo sendo desse tamanho, né, com a massa grande, não é uma massa grossa, eu cortei ela com a 150. E uma lixa 80 nessa massa aí é até judiação, porque ela é muito macia mesmo. Não há necessidade. Essa régua aí, gente, tem muitas pessoas que perguntam aqui nos comentários, perguntam onde que eu comprei essa régua. Essa régua, gente, na verdade é um aço mola. Você encontra ela em lojas de materiais de ferragens. Você compra ela no metro. No caso, eu comprei aí, eu pedi para comprar 1 metro. Aí só que veio 1,10 m. Aí eu fiz 2 réguas. Uma de 70 centímetros e uma de 40. Só que eu utilizo mais a de 70. Né, porque ela pega uma área maior. E dessa forma a gente consegue nivelar a peça mais rapidamente. Vocês podem notar que eu vou passando várias vezes a régua. E onde que eu vejo que ficou pouca massa, eu aplico mais uma quantidade grossa e depois eu venho tirando o excesso. E eu fiz a preparação, você vê que eu apliquei lá na porta, sobrou ainda que deu para aplicar na outra porta. Ou seja, a massa rende muito. Sobre a catalisação, tem que ser 3% de catalisação. Porque se você catalisar em excesso, não dá tempo de fazer a aplicação da massa. Ela vai secar na espátula ali e na régua. A régua também ela não tem que ficar 100% assim, em pé com a peça. Ela tem que ficar um pouco aí na diagonal. E dessa forma aí ela faz uma curva, né, acompanhando a peça. Geralmente as pessoas têm ideia, acham que um carro é totalmente plano. Na verdade o carro, geralmente as peças são formato mais oval. E se você trabalhar com a régua em pé, ela não vai acompanhar a lata. Ela tem que acompanhar a lata e tem que fazer aquela parte que ela acompanha toda ficar nivelada. Então é importante olhar isso aí. Tem raríssimos casos que a régua fica, se consegue colocar a régua em pé. Geralmente tem que trabalhar com ela na diagonal para ela curvar um pouco acompanhando o sentido da lata. Então depois que eu fizer essa aplicação aí, eu vou fazer a aplicação só com a espátula de plástico para corrigir os pequenos buraquinhos que ficaram. Na tampa também tinha um defeitinho, tinha 3 defeitinhos pequenos. Eu também fiz a aplicação de massa lá, só que eu acabei não gravando. Então essa camada aí que eu vou aplicar utilizando só celulose, que é a espátula de plástico. Eu vou aplicar na região inteira aí, uma camada fina de cerca de 1 milímetro. Não chega a 1 milímetro essa camada que eu vou fazer a aplicação. Essa camada aí é para finalizar o nivelamento e corrigir os buraquinhos que acabam ficando na massa poliéster. Então, é com essa massa que eu preparei, eu apliquei lá na porta e apliquei na tampa.
E ainda sobrou um pouco, que eu preparei por último. Então agora eu estou cortando a massa utilizando a lixa 150. Sempre procurando trabalhar com toco a área maior possível. Quando começou a aparecer a lata, ficar exposta a lata, é o momento da gente parar de lixar com a 150. E eu refinei essa massa com a 320 depois na Rokit. Então na porta eu estou lixando a massa, vocês veem que lixa muito rápido. Embora está acelerado, mas o lixamento é bem rápido. Ela não embaça na lixa, ela não agarra na lixa. O tempo de secagem aí, que eu esperei ela secar, foi em cerca de 15 minutos. Eu sou muito rigoroso com questão de tempo de secagem, eu gosto de esperar o material secar direitinho. Porque se você começa a deixar uma massa que ela não está 100% curada, ela fica agarrando na lixa, embaça a lixa muito rápido. E nesse caso aí, ela sequinha, ela não vai embaçar a lixa. O paralama eu vou lixar primeiro a face dele aí. Depois eu fiz um gabarito, vou mostrar para vocês o gabarito de arame. Fiz a marcação da quina e passei 2 camadas de fita crepe aí para fazer o lixamento da parte superior. Dessa forma a quina vai ficar alinhadinha, igual ao original. Aí o gabarito que eu fiz com arame, já tenho vários vídeos aí eu fazendo, mostrando para vocês. Eu gosto de fazer o gabarito com arame, que geralmente eu uso, nesse caso aí não usei ele mais de uma vez, mas geralmente eu uso mais de uma vez, eu passo ele na aplicação da lixamento da massa, depois no lixamento do prime. E o bom do arame é que eu consigo fazer vários tipos de quina diferente. Consigo fazer, porque o arame é um pouco grande. Às vezes você precisa fazer uma quina que é muito afastada, dá para fazer tranquilamente. Aí no paralama aí também, na parte superior, ele tinha um amassado. Foi feito o serviço de lanternagem aí, igual o martelinho de ouro mesmo. E só com o material do paralama em si eu já só lixei ali, fiz a lixa 150. E agora vou passar a 320 na Rokit com disco, sem disco interface, só o disco seco mesmo. Isso aí a gente chama sovar a peça. Sovar é o procedimento de tirar o brilho da peça para fazer a aplicação aí de qualquer produto, ou um prime ou tinta. Então quando a gente fala sovar, é um termo utilizado para tirar o brilho da peça. Então eu vou passar esse disco aí na porta. Com esse próprio disco aí eu vou conseguir nivelar boa parte dos detalhes que tem na porta. Vou tirar totalmente o brilho desse carro, fazer uma limpeza criteriosa aí para não largar pó antes de fazer a aplicação do Wash Prime. Materiais de pintura não podem ser aplicados sobre poeira, sobre sujeira, porque não tem aderência. Alguns locais ali eu vou ter que fazer lixamento manual, igual por dentro da maçaneta. Nas colunas ali tem alguns locais também que não dá para utilizar a Rokit. E na lateral, eu tinha protegido a lateral com a fita crepe. Quando eu fui tirar a fita crepe, começou a descascar. Então eu vim com a espátula de aço ali, verifiquei até onde estava indo o descascado. Pelo que eu notei, esse carro, a tinta original dele está descascando por conta do sol. Então esse defeito é na parte superior do carro. Então eu vou tirar somente na parte superior o material com a lixa 150. E depois eu vou passar na peça toda 320. Sempre protegendo aí os vidros para não arranhar os vidros. Essa lateral, a pintura, tinha uma repintura nela, né? Mas só foi repintado, não tinha material, né, de massa, nem nada desse tipo de material. Esse carro, na verdade, é um carro que está bem conservado. Aí a tampa traseira, vou tirar o brilho do restante dela aí. Na parte inferior aí tinha o emblema, eu tirei ele. Vou tirar a cola dele também, utilizando a Rokit. E nesse local tinha o emblema. Não o emblema do carro original, tá? Foi colocado. Eu não vou tirar as lanternas dele, vou fazer isolado. O retrovisor do lado direito, que eu vou pintar a porta, não vou tirar ele. Eu olhei lá, o chicote dele tinha um fio. Tinha um fio, um ou dois fios que foram adaptados. Então, para evitar problemas posteriores aí, depois de mau funcionamento do retrovisor, eu preferi deixar ele num lugar. Vou aplicar aí agora o Wash Prime. O Wash Prime vão ser 2 camadas. Vou esperar um intervalo de 15 minutos aí para fazer a aplicação do Prime PU. E depois que eu fiz a aplicação do Prime PU, deixei esse carro aí a noite toda secando. Já era volta de 8 horas da noite quando eu terminei de fazer a aplicação do Prime nesse carro. E no outro dia, cerca de 7 e 10 da manhã, eu estava lixando esse Prime. Eu vou aplicar o Wash Prime em toda a região onde está lá, está aparecendo.
E onde que tem massa, eu já vou aplicar também em cima da massa. Não tem problema nenhum o Wash Prime cair sobre massa. Porque duas camadas de Wash Prime, agora eu vou fazer a aplicação do Prime PU. Esse Prime PU que eu estou utilizando é o Prime PU Evolution, né? HS5000. Prime de excelente qualidade também. Realmente eu fiquei surpreendido pela qualidade do material que a Anjo lançou da linha Evolution. Tanto a massa quanto o Prime é de excelente qualidade. São materiais de fácil lixamento, que não agarram na lixa. Esse Prime aí, ele vem com a tecnologia acrílico, né? Ele é 100% acrílico. A massa também, se eu não me engano, tem que olhar na composição da direitinho lá, mas também ela tem uma parte acrílico. Então, antigamente o acrílico ele foi ultrapassado, agora está voltando de novo com tudo. E realmente um material muito diferente, de muito boa qualidade. Agora a aplicação do Prime na porta. Porque antigamente a gente conhecia a tinta acrílica, né? Tinta acrílica, ela era antes da tinta poliéster. A tinta metálica, quando o carro era metálico, era todo acrílico. E aí depois o acrílico saiu de linha, entrou só o poliéster. E agora o Prime, esse Prime, a resina dele é 100% acrílica. Não sei se tem ligação com a outra resina antiga. Só que é um material muito diferente, é muito bom. Achei melhor do que a linha poliuretano. Entre outros fatos, a resistência à tine, a secagem, a maciez para lixar. Eu achei o material realmente bom. Estou indicando, vocês podem comprar, que realmente vale a pena. É um investimento que vai trazer um resultado melhor e também sobre o tempo, também vai fazer com tempo menor também o trabalho. Aí eu estou fazendo a aplicação do Prime, vou aplicar em todas as regiões aí. Lembrando que todas essas partes que eu estou aplicando o Prime ficou sem brilho nenhum. Lembrando que foi feita a limpeza bem feita e rigorosa aí antes de fazer a aplicação do Wash Prime, utilizando também solução desengraxante. Então você aplica o Prime tranquilo, não abre cratera, não aparece nada, porque a preparação antes do Prime foi feita da forma correta. Muitas oficinas aqui da nossa região, posso dizer que 99% das oficinas da nossa região não ia fazer um trabalho desse jeito nesse carro. Não ia remover o material igual eu removi. A gente trabalha dessa forma para que a gente possa dar uma garantia de mais tempo no serviço, para que não traga retorno, que a gente evite retorno. A mão de obra da oficina é pouca, só trabalha eu mais um pintor. E também nós temos um polidor e um furineiro. Se a gente ficar refazendo trabalho, a gente acaba pagando para trabalhar. Então tem que ser feito com o melhor material possível, da melhor forma possível, para que não traga retorno. Então no outro dia, na parte da manhã, eu já estou lixando esse Prime aí com a lixa 320. Eu estou utilizando um tocão para fazer lixamento. Esse lixamento é para ajudar, além de tirar os defeitos que tem que ser tirados, que ficaram, que sempre fica alguma coisinha que o Prime tem que resolver, a gente nivela o carro também. Dessa forma está sendo lixado. Depois de lixar o carro todinho com a 320 com esse tocão aí, e algumas regiões com toco chinelo, que não tem como lixar com esse tocão, eu fiz o refino desse Prime utilizando o disco interface na Rokit com um grão 400. E depois que eu fiz esse procedimento, eu vim lixando esse carro com a lixa 600, utilizando água, tá? A água no Prime não há problema nenhum. Lixando os cantinhos e também dando uma passada de lixa superficial sobre o Prime. A marca da lixa 400 na Rokit, em tinta lisa, não aparece. Não aparece marca nenhuma. Na metálica eu não testei. Ainda não testei. Mas na tinta lisa, com certeza, disco Rokit 400 no interface não marca. Não deixa marca de lixa. Agora estou passando aí o pó-xadrez com controle de lixamento. Vou passar em todas as regiões, todos os cantinhos. Vou vir com a Rokit lixando esse pó-xadrez. Quando o pó-xadrez sai todo, é sinal que está nivelada a peça e não tem defeito. Sempre utilizar lixas novas, lixas de boa qualidade, porque se você utiliza uma lixa velha aí para fazer o lixamento com a Rokit,
vai demorar mais tempo e a lixa não consegue nivelar. A lixa só vai polir o prime, vamos dizer assim. Então tem que ser lixa, sempre lixa nova. É uma coisa que não dá para economizar. Em oficina não se economiza lixa, porque a lixa, ela usada, ela traz muito problema. A lixa velha, a lixa sem corte, pode trazer problema de desplacamento, ela traz o problema de não conseguir nivelar, ela traz o problema do rendimento do trabalho, que fica bem menor. Então, lixa não dá para economizar, tem que usar e usar bastante. Eu tenho um amigo meu que trabalhou comigo há muitos anos atrás, que foi para os Estados Unidos, trabalhou muito tempo nos Estados Unidos, e lá um certo dia estava trabalhando na oficina, ele pegou a lixa. A gente tem muito esse costume de virar a lixa no toco, vira para conseguir utilizar todos os cantinhos da lixa. E o patrão dele lá viu, falou: aqui você não faz isso não, porque é muito mais cara a sua mão de obra aqui trabalhando do que a lixa. Então você economiza a lixa, mas você perde na mão de obra que é mais cara. Então não economiza não. E eu levei isso comigo, ele falou isso comigo, eu falei: realmente tem sentido, porque o que é uma das coisas que é caro na oficina é mão de obra e difícil. Então a gente tem que estar dando valor ao que realmente tem que ter valor, que é a nossa mão de obra, não ao material. O material ele tem que ser utilizado material de primeiríssima qualidade e utilizado da forma correta, sem economizar no material. Porque você acaba economizando material e perde na mão de obra. Então estou passando aí a Rockit, sempre utilizando aí a máscara, tá, gente? De novo, estou com a máscara aí. É muito pó, esse pó aí vai pro pulmão, arrebenta sua saúde, você ganha dinheiro e depois morre jovem, não resolve. Então tem que utilizar sempre a máscara aí para manter sua saúde em dia. Então estou terminando de refinar aí, vou passar na tampa. E depois, igual eu falei, eu passei a 600 aí nessas regiões onde a Rockit não pega. Depois eu passei a lixa 600 assim, para lá e para cá em cima dessas partes que foi lixado o Prime com a Rockit, mas é para limpeza mesmo, para tirar todo o resíduo. Um dos problemas do lixamento a seco é a pessoa achar que tá limpo e meter tinta em cima desse pó aí. Esse pó passa um pano, vamos supor, você passa um pano úmido para tirar esse pó. Aí você não tira o pó todo e fica aquela camada fininha de pó. Se pintar por cima vai desplacar. Então, quando você faz esse procedimento igual eu fiz aí, refinei o Prime com 400 na Rockit, depois vim com a 600 manualmente com água, lavando e passando isso, tira totalmente aquele pó da peça, possibilitando ali uma limpeza mais rigorosa. Depois passa o desengraxante, perfeito, não tem risco aí de desplacamento. Lixa nova também, lembrando sempre da lixa tem que ser nova. Senão acontece igual aconteceu no tanque da VTX. Comecei a fazer as faixas e eu tive que refazer as faixas de novo porque tinha pouca aderência, porque eu utilizei uma lixa usada 600 no tanque. Era um Prime pequenininho, eu falei: vou deixar com a lixa usada mesmo. E não vale a pena, é um prejuízo de tempo que eu tive ali à toa, sendo que eu poderia passar uma lixa nova. Aí eu vou falar para vocês o porquê que não se deve pintar esse carro aí direto sobre o Prime. Essa espátula de aço ali, eu vou passar a fita crepe ali, vou pintar esse carro todo de branco, depois eu vou pintar essa régua junto e vou pintar o vermelho e vou pintar a régua sem o isolamento ali, vocês vão ver o tanto que essa tinta não cobre. Essa tinta é praticamente um tricote. O fornecedor da tinta já tem que falar: essa tinta não é uma tinta comum, é uma tinta tricote, porque ela não cobre. Se você tentar cobrir sobre o Prime direto ali, você vai gastar muita tinta. O dono desse carro tentou pintar essa porta, ele gastou 3 litros e 600 ml de tinta, 1 galão de tinta para pintar uma porta. E mesmo assim, não ficou bom. Vocês viram no começo do vídeo aí, que o material ficou em excesso. Quando ele aplicou verniz, isolou o solvente da tinta. Isso aí que fez aquele desplacamento, o que causou aquele desplacamento foi que tinha excesso de tinta, tinha solvente dentro da tinta ainda, quando ele aplicou verniz, isolando ali. Quando ele aplicou verniz, ele isolou o solvente dentro da tinta e ficou ali entre o Prime e o verniz e o solvente retido. Então aquilo ali ficou uma mistura que não seca, ficou aquele emborrachado. E aí com o tempo aquilo ia desplacar. Dessa forma que eu estou fazendo aí, vai ser bem menos quantidade de tinta e vai ficar coberto, perfeito o carro, com uma tonalidade só.
e vai secar 100%. Também é importante guardar os intervalos, tá, gente? Eu fiz a aplicação aí de 4 mãos de branco para cobrir direitinho o branco, e o vermelho foram 3 camadas. Então foram 7 camadas ao total. O cliente falou comigo que ele aplicou mais 14 na porta para tentar cobrir. E acho que não secou e desplacou. Então vou fazer a aplicação, é tudo poliéster, tá, gente? Do início ao fim vou usar poliéster e verniz PU. Você pode notar que eu faço uma aplicação aí que ela cai brilhando, a tinta poliéster cai brilhando, e quando ela seca, ela fica com um tom acetinado. Aí eu vou pegar pó em todas as camadas de tinta. É outra coisa que é muito importante, tá, gente? Nesse tipo de procedimento que é tricote, é que não pode ficar cisco na parte branca. O que acontece? Se você pinta a parte branca e fica cisco, quando você faz a aplicação do vermelho e depois faz a aplicação do verniz, vai ficar aquele carocinho do cisco. E quando for feito o polimento e lixar aquele cisco, pode tirar a pontinha do cisco sim, e ficar o branco lá embaixo. Algumas pintas brancas do carro. Então tem que ter bastante cuidado e atenção na aplicação do branco. E para não deixar nenhum cisco para trás. E também o branco tem que sempre trabalhar com ele mais liso possível. E o vermelho da mesma forma. Dessa forma o acabamento do verniz também fica o acabamento melhor. Então essa aí é a segunda camada. Na aplicação do verniz aí, eu tive um probleminha aí com a formiga. A formiga saiu lá de dentro do isolamento, caiu em cima do paralama mole. Eu vou mostrar para vocês, mas não deu nada sério. Resolvi na hora mesmo. Vou mostrar para vocês o que eu fiz para não trazer mais problemas, né? Então, pintando todos os cantinhos. Eu demorei para pintar esse carro quase 2 horas, porque eu não gosto de fazer pintura corrida. Eu gosto de fazer pintura, eu dou uma mão, deixo secar, vou ali, confiro, dou outra mão, deixo secar. Eu não vou jogando tinta em cima de tinta. Isso, a questão de ficar jogando tinta sobre tinta e sem guardar os intervalos, pode haver perda de brilho, pode haver desplacamento. O que faz o verniz descascar da tinta é não esperar a tinta secar. Se a tinta estiver seca, se ela estiver naquele tom acetinado, não descasca. Agora, se você joga verniz sobre tinta brilhando ainda com solvente, o verniz vai secar, a tinta embaixo não vai secar. Com o tempo ela vai sair no solvente, esse solvente vai forçar o verniz a desplacar. Então tem que ter essa atenção aí, nunca vernizar a peça com tinta sem ter saído do solvente. A função do solvente é apenas levar o material à peça. Você pega a tinta, ela é grossa, em si ela é grossa, e para ela ficar mais fina, para que ela possa passar pelo canal da pistola e sair as gotículas menores, ela tem que ser diluída. Então, a função do tine é diluir essa tinta, levar essa tinta na peça. Quando a tinta estiver na peça, esse tine tem que sair. A função dele é só essa. É um veículo de transporte para o material. Então, tem que deixar ele sair, porque ele prejudica o acabamento final. Então, essa aí, se eu não me engano, já é a terceira demão, né? Vocês podem notar que eu estou jogando tinta na espátula e eu deixei a fita crepe lá na espátula lá. Depois eu vou tirar essa fita crepe e vou jogar o vermelho, a mesma quantidade que eu jogar no carro, vou jogar na espátula. Vocês vão notar que ela não cobre a parte da espátula que estava na lata. Eu estou utilizando, gente, aquele paninho ali no pé da pistola, porque tá saindo um pouco de umidade aí na mangueira e essa umidade costuma vazar ali. Microgotículas de água. Se eu não colocar aquele pano ali, pode acontecer, não é que vai acontecer, mas pode acontecer de pulverizar gotículas de água no carro. Então, para a gente evitar aí problema aí de microfuros que pode ocasionar e até crateras na pintura, a gente está utilizando esse paninho ali. Então, na pintura a gente tem que fazer de tudo para evitar problema. Tudo que a gente acha que pode ser uma chance de trazer um problema, a gente tem que evitar. A pintura é muito minuciosa.
Qualquer detalhe faz muita diferença. Então eu vou iniciar a aplicação de vermelho. O nome desse vermelho é vermelho tornado, tá, gente? É um vermelho muito bonito, mas ele tem essa característica, ele é um tricote, tem que ser aplicado branco para fazer a aplicação do vermelho. Então eu estou utilizando para fazer a aplicação da tinta, dessa outra camada vermelha, a pistola da Sata. Essa pistola aí é uma pistola que eu peguei ela de segunda mão, e é uma pistola que atomiza muito bem a tinta. Então no caso de um tricote igual esse aí, eu gosto de trabalhar com ela porque ela vai quebrar as partículas da tinta em grãos menores, possibilitando assim uma aplicação uniforme que não forme aquelas gotículas grandes, né? Igual a gente costuma ver alguns carros assim que foi repintado. Nesse carro mesmo, o paralama dele, tem algumas regiões que você vê algumas gotículas grandes vermelhas e outros locais, dentre as gotículas, locais que estão mais transparentes. Então, com esse tipo de ferramenta, você evita esse problema aí de aplicação. Lógico que tem outras pistolas que você consegue fazer, só que você tem que utilizar mais ar, né? E você não tem um leque tão grande igual essa aí tem. Ou seja, acaba ficando um pouco mais lenta a aplicação e também a mais perca de material por causa do overspray. Vocês podem notar aqui, praticamente não dá overspray, porque a aplicação ela sai mais definida. Então, se eu não me engano, essa aí é a segunda demão. Depois eu apliquei mais uma demão sem encharcar muito. Eu gastei para pintar esse carro aí, essas laterais dele, essa lateral dele completa, a tampa e o paralama, 1,5 lata de tinta. 1,5 lata de tinta vermelha, e eu gastei cerca aí de 800 ml de branco para cobrir esse lateral todinho e o paralama. Eu também pintei nesse carro os dois frisos, as duas maçanetas do lado direito, e a capa do retrovisor tinha um ranhão também nela, eu tirei do lado direito para ficar um padrão bonito lá todo. Já ia pintar, já pintei a lateral, já ia pintar esses detalhes aí para ficar um lado tudo bonito do carro. Também pintei a caixa de ar dela de preto, a caixa de ar desse carro de preto, que é original preto. No caso eu não gravei fazendo esse trabalho, só fiz a gravação da pintura aí e depois vou mostrar para vocês pronto. Tá vendo? Passando de novo o pegar pó. Se tentar passar o pegar pó com a tinta mole, você, em vez de melhorar a pintura, vai estragar ela. Então tem que estar seco para passar o pegar pó, tem que ter essa atenção, tá, gente? Nunca utilize pegar pó em tinta mole. Tem que esperar ela puxar ali, ela ficar acetinada para vocês conseguirem fazer isso aí. Isso aí, gente, demora cerca de 10 minutos cada camada de tinta. Então essa terceira e última mão foi uma mão menos encharcada. Essa mão aí foi uma mão semi-encharcada, eu falei, sem puxar o brilho, igual na segunda camada eu apliquei. Agora eu vou fazer a aplicação do verniz. Foi nesse paralama que apareceu a formiguinha. Ela saiu lá de dentro do isolamento, vou mostrar para vocês. Na aplicação do verniz eu vou utilizar a pistola da Sagola. Esse verniz é o verniz da Anjo, da linha Carbon. Esse verniz é 2 partes por 1. Eu utilizei a diluição de 20% nesse carro. Esse carro praticamente é quase liso, tá? A textura dele é quase liso. Então fiz um pouco mais diluído o verniz. Vou fazer a aplicação dele todinho. Vou chegar até o final lá. Quando eu chegar no final da aplicação, a formiga aí, ela andou no paralama. Acabei de aplicar verniz, ela andou no paralama. Então eu tiro ela ali. Tirei ela, virou ainda de barriga para cima. Tirei, só que a sorte que ela saiu toda. Ela não deixou. Ela, aquelas formigas que tem aquelas asinhas, não deixou nada. Então já vim com o verniz ali, na hora já deu uma mais encharcada naquela região ali. Então alastrou o verniz, não ficou a marca dela. Quando chegar no final da aplicação, quando acabar a tampa lá, que é a última peça que eu vernizei, eu vou esperar 10 minutos, entendeu? Então, ou seja, no paralama aqui vai demorar mais de 10 minutos para aplicar outra camada de verniz. Então, esse tempo aí tem que esperar. Tem que esperar. É o tempo do solvente ali sair e essa camada começar a dar uma puxada. O que acontece? Vocês podem notar que eu estou aplicando verniz super encharcado. Esse verniz ele não vai pesar, ele não vai escorrer, porque ele já começou a puxar. Ele vai ancorar o outro. Agora, se eu vier ali aplicando direto, 2 camadas, uma atrás da outra, pode ocorrer de escorrer.
Então essa é a segunda camada, esperei 10 minutos. Eu fiz uma filmagem que quando eu acabei de invernizar, vou mostrar pra vocês. Eu mandei pra um amigo nosso que tá pintando o carro dele na própria garagem lá, e ele vai pintar dessa cor. Eu mandei pra ele lá pra ele ver como tinha ficado esse trabalho. E explicado pra ele a situação do branco, ele não poderia deixar de aplicar o branco pra ele fazer a pintura do carro dele. Ele tem um Golf, aqueles Golf vermelho, muito bonito o carro dele. Vai ficar muito bonito, ele tá todo desmontado, tá pintando. Então, gente, utilizando a lâmpada aí, ajuda demais, tá, gente? Você enxerga exatamente o que está acontecendo, como que o verniz está caindo. Evita escorrer, evita o lugar ficar sem verniz, evita ficar grosso, um monte de problemas que você vai evitar utilizando essa lâmpada aí. Tomar cuidado para ela não encostar na peça, né? Mas com o tempo você aprende até a utilizar ela para ajudar até a afastar a mangueira das peças. Então aí ficou, é desse jeito que ficou. Tinha acabado de invernizar. Isso aí já era 8 horas da noite. E agora eu vou mostrar para vocês o carro já pronto. Já montei os frisos dele. Os frisos... a espátula aí. Tá vendo? Onde que eu passei a fita crepe e não caiu branco, como que ficou transparente? Então, se eu for para igualar isso aí com a tinta, quantidade de tinta que eu tinha que jogar aí? Ia ficar muito grosso e não ia dar certo. Então aí o carro pronto. A minha câmera do meu telefone deixa o carro mais laranja, tá, gente? Essa cor é um pouco mais escura. Eu filmei com o celular do proprietário do veículo e fiz um comparativo e coloquei para vocês verem. O dele é um Samsung igual ao meu, esse telefone é Samsung, mas dá uma diferença. O dele fica a cor um pouco mais escura do que é real. Então esse fica mais claro e o dele fica um pouco mais escuro. Então a tampa aí, alinhadinha. A lateral não, a pintura dela não é original, tá, gente? Ela já foi repintada. Depois ele dizer que vai trazer para pintar os para-choques e a lateral do lado, e as duas portas lateral do outro lado. Aí é o comparativo da minha câmera e a câmera dele. Tá vendo que a câmera dele fica um pouco mais escuro? Então é isso aí, galera. O vídeo chegando no final. Quero agradecer a todos que assistiram até aqui. Forte abraço a todos aí. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.